Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês uma planilha de mapeamento de processo, de descrição de tarefas. Nós sabemos que temos várias ferramentas, existem várias ferramentas para fazer o mapeamento de processo, para fazer a descrição das tarefas, e algumas ferramentas elas são um pouco complexas, precisa ter uma capacitação para poder trabalhar essas ferramentas de mapeamento de processo, ou às vezes você precisa de uma consultoria para que possa fazer isso dentro da sua empresa. Nós estamos disponibilizando para você uma planilha muito simples, uma planilha de Excel, fácil de ser usada, simplificando essa tarefa de mapeamento de processos para que você possa fazer esse trabalho na sua empresa de forma tranquila, segura, né? E conseguir o resultado que você quer. Então nós vamos apresentar para você essa planilha hoje, ok? Primeiramente, eu quero, antes de a gente começar a trabalhar essa planilha, eu quero trazer para vocês aqui, né, uma, uma abordagem que é necessária para que no preenchimento da planilha, né, no preenchimento da planilha você tenha uma noção mais clara dos níveis de operações que existem dentro de uma empresa. Nós sabemos que os níveis de operações dentro de uma empresa ela se divide em três níveis básicos, que são o estratégico, o tático e o operacional. Então essas aqui são a base, né, de qualquer processo que você tenha dentro da sua empresa e os níveis que cada função, cada tarefa, cada operação, cada processo ele se enquadra. Então nós temos aqui, eu vou fazer para vocês uma abordagem rápida, resumida, porque é um assunto um pouco mais complexo e um pouco mais abrangente, que levaria mais tempo, ficaria para uma próxima oportunidade. Eu vou fazer um resumo bem rápido para que vocês possam visualizar a ideia e depois cada um pesquise, estude, busque novas informações e futuramente eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Muito bem, então vamos de forma rápida só passar, dar uma resumida nessa questão aqui. Isso é muito importante porque quando você faz o mapeamento de processo, cada tarefa, cada atividade, ela está relacionada a um nível de organização dentro da empresa, nos processos. Então nós temos o estratégico, é como se fosse uma pirâmide, certo? Nessa pirâmide nós temos a base da pirâmide, que a gente chama de operacional, as atividades operacionais, os processos da operação. No meio da pirâmide nós temos o tático, que é a parte das operações onde a gente classifica como operações táticas, gestão tática, pensamento tático. E no pico da pirâmide nós temos o pensamento estratégico, que é a gestão estratégica da empresa. O que significa isso? Estratégico. O que fazer? Ou seja, o estratégico é para onde a empresa está indo, qual é a razão de existir da empresa, o que essa empresa quer. O pensamento estratégico ele direciona o que a empresa tem que fazer. Na base tática, que é o meio da coluna, é o pensamento da gestão da organização dos processos. É como fazer aquilo que a gente quer buscar, certo? E no operacional, nós podemos dizer que é o fazer. Então, estratégico, o que fazer, tático, como fazer e o operacional, fazer. E os níveis de funcionamento dos processos, as pessoas se enquadram nesses níveis conforme de acordo com as funções, de acordo com as tarefas que elas realizam. Nós podemos dizer que na base aqui da pirâmide estão o pessoal do operacional, aqueles que executam tarefas específicas. No meio da pirâmide, na parte tática, nós temos os gerentes, os líderes, os encarregados, os gestores. E no pico da pirâmide nós temos o proprietário da empresa, o diretor, o CEO. Então assim a gente estabelece que cada nível de operação da empresa, cada pessoa se enquadra em um nível. Nessa tela aqui, a gente pode entender o seguinte, que o dono, o diretor, o CEO, o gerente, o líder e o executor, ele tem atividades no seu dia a dia que mescla entre estratégico, tático e operacional. Porém, se a gente pegar um diretor da empresa, um CEO, ele tem que estar focado 70% no tático, 20% no estratégico, desculpa, o dono, o diretor, o proprietário, eles têm que estar 70% focado no estratégico da empresa, 20% no tático e só 10% no operacional. Se você pega um líder, um gerente, um encarregado, um gestor,
ele tem que estar 10% focado na parte estratégica, saber a direção que a empresa quer, 70% no foco, no tático, organizando os processos, mostrando como que tem que ser feito aqueles processos todos, aquelas operações, e 20% no operacional. Se precisar, ele vai lá e faz e mostra como que fazer. Tem que saber fazer. E o executor, ele tem que ter 20% no estratégico, ele tem que ter muito claro para ele onde a empresa está caminhando, 10% só no tático, porque a maneira como vai ser direcionada e organizada está com o gerente, não está na mão dele, e 70% operacional, focado na operação. Então, é, nessa abordagem que nós acabamos de entender, quando você fala estratégico, o diretor, o dono, o proprietário, focado no estratégico, 70% das suas atividades dentro de uma empresa, ele está pensando em melhores estratégias para a empresa. Se ele estiver muito tempo em outra operação, ou no tático ou no operacional, ele não vai ter tempo para pensar em estratégicas melhores para a empresa. Já o gerente, o gestor, o líder, ele tem que estar 70% focado no tático, porque ele tem que planejar e organizar essas operações, esses processos. Se ele tiver muito tempo no operacional ou no estratégico, ele não vai conseguir organizar os processos da empresa. E o pessoal do operacional tem que estar 70% focado no operacional, executando as operações, porque senão a coisa não vai acontecer. Quando você for fazer a descrição das tarefas e o passo a passo dos processos, você tem que ter algum roteiro, alguma informação que ajude você a classificar aquela atividade que a pessoa está realizando dentro de ações estratégicas, de pensamento tático, de organização ou de execução no operacional. Quando a ação ela está voltada para a estratégia, sempre a gente vai começar a descrever a atividade e o processo usando esses verbos aqui: direcionar, analisar, classificar, criticar, comparar, debater, aprovar e examinar. Então, quando nós começamos a descrever uma atividade usando esses verbos, nós estamos na ação estratégica, certo? Quando nós começamos a descrever as atividades ou o processo usando esses verbos: acompanhar, controlar, gerenciar, monitorar, organizar, propor melhorias, nós estamos falando de pensamento tático. Então a gente sabe identificar que aquela atividade ela é no nível tático porque ela tem esse roteiro de verbos que são usados. Inclusive quando você for colocar para as pessoas, para os colaboradores, para eles preencherem, né, as tarefas que eles realizam no dia a dia, passa para eles esta orientação para que eles iniciem a descrição da tarefa usando esses verbos: estratégico, tático e operacional. No operacional, executar a tarefa, fazer a tarefa, lançar no sistema, praticar isso, digitar aquilo. Então essas são os roteiros, né, para você identificar que aquela ação, aquela atividade, aquela função, aquele processo, qual o nível que ele se encontra dentro da operacionalização da empresa, certo? A ferramenta CIPOC, a matriz CIPOC, ela é muito utilizada nesse processo de mapeamento de processos, né? Nessa tarefa de organização, né? Por quê? Porque ela é uma ferramenta muito simples e muito fácil de utilizar. Porém, ela tem um resultado muito prático e ela ajuda muito, né, a você fazer esse mapeamento. Basicamente, ela se resume em quem passa a tarefa para você, que é o seu fornecedor, o que vem nas suas mãos para que você realize a tarefa, o processo em que você realiza essa tarefa, como que você faz esse processo e o que você entrega, que é a saída, né? Que sai da sua mão depois que você realiza esse processo e para quem vai, quem é o seu cliente. Então você tem um fornecedor que passa para você a tarefa que você tem que executar. Você executa e você entrega para alguém. Então esse alguém passa a ser o seu cliente. Então nós temos uma diretriz, né, que nós temos um processo, certo? Nós temos subprocessos, nós temos atividades e nós temos o setor pelo qual esses processos estão relacionados dentro da empresa. Vamos pegar aqui, por exemplo, o financeiro. É um exemplo que a gente vai usar para a gente poder trabalhar essa ideia e exemplificar melhor como preencher a planilha, para que a gente possa
matar isso aí tranquilamente, sem problema nenhum. Então, nós estamos falando do financeiro, nós estamos mapeando os processos, ou as pessoas que trabalham no financeiro estão descrevendo as tarefas dela. Então, o macro processo é o setor financeiro. Tá, qual é o processo? Bom, lá dentro do setor financeiro existem vários processos. Vamos pegar aqui o processo contas a pagar. Tá, então contas a pagar é o processo. Como que a gente vai fazer esse contas a pagar? Tá? Então, você tem contas a pagar como processo e tem os procedimentos. Então, eu tenho procedimento de pagamento de despesa, procedimento de pagamento de funcionário, dos fornecedores, antecipação, reembolso, ou seja, você tem o macro, que está relacionado com um setor, praticamente um setor, uma dependência da empresa, né, um departamento. Você tem um processo e dentro desse processo você tem as atividades, os subprocessos e os procedimentos de como que é feito isso. Tranquilo? A gente usa o verbo no infinitivo porque é ele que vai indicar para a gente qual é o nível que esse processo se enquadra, né? O que é necessário para que executar esse processo é a entrada do material. Por exemplo, eu vou fazer um pagamento de uma conta, eu preciso de um pedido de compra, eu preciso que alguém, o comprador que fez a compra, passe para mim algum documento, alguma coisa, para que eu possa entrar no meu sistema e programar o pagamento daquela conta. Então, é necessário para executar o processo a entrada de alguma coisa. Tá? E a saída é o que eu produzo. O pessoal de compras me deu o pedido de compras, ó, isso aqui foi comprado, processado, já está tudo ok. Tá. Eu vou lá no sistema, lanço no sistema e gero uma contas a pagar. Então lá, antes só tinha um pedido de compra, agora está saindo um lançamento no sistema de uma conta programada para ser paga. Ok? Isso é o básico que a gente vai estudar sobre mapeamento de processo. É muito interessante essa ferramenta, essa matriz CIPOC, estudem ela, pesquisem ela, depois eu vou passar para vocês um aplicativo para usar direto na inteligência artificial, no chat GPT, onde ele vai ampliar o nosso conhecimento em cima dessa matriz CIPOC. Eu vou depois disponibilizar para vocês esse aplicativo, ok? Bom, aqui nós finalizamos essa primeira apresentação, certo? Sobre o mapeamento de processos e os níveis operacionais que existem dentro da empresa. Correto? Tranquilo? Vou mandar esse material para vocês também. Aqui é a nossa planilha. Nossa planilha de mapeamento de processo, descrição de tarefas, certo? Lembrando que se você precisar dessa planilha para trabalhar, eu vou disponibilizar ela para você gratuitamente. Você não vai pagar nada. Porque o objetivo do nosso canal não é vender curso, não é vender planilha, o objetivo do nosso canal é só disponibilizar ferramentas de gestão, né? Por isso que o nosso canal chama Gestão Equilibrada, para que você possa utilizar no seu dia a dia, né? Ferramentas práticas, fáceis de usar. Temos lá as planilhas de fluxo de caixa, se você precisar também está lá disponível gratuito. Entra lá nos comentários, ok, quero essa planilha, coloca o WhatsApp, a gente manda para você gratuitamente. Te mando também aquele resumo, né, da matriz CIPOC e te mando essa planilha. Muito bem, vamos trabalhar essa planilha aqui. Certo? Aqui nessa planilha é uma planilha de Excel sem muita novidade, sem muita fórmulas nem muita coisa. É uma planilha muito simples. Eu vou colocar ela em tela cheia para a gente poder trabalhar ela. Ó, quando você for trabalhar uma planilha de Excel e quiser colocar ela em tela cheia, você pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo essas abas aqui embaixo? Você pode ocultar elas. Como que você faz isso? Você vem aqui em arquivos, né? Na parte de baixo aqui, mais opções. Aqui você entra na área de avançados, certo? Você vai procurar aqui a parte onde exibe essas abas. Eu vou mostrar para você. Você vai descendo aqui, né? Descendo, tal. Vai chegar uma hora aqui que ele vai mostrar para você a exibição de abas. Vou descer mais um pouquinho. Aqui, ó, opções de exibição desta pasta de trabalho. É aqui que você vai parar. Aí você está vendo aqui, ó, mostrar guias da planilha, que são essas abas que ficam aqui embaixo. Vamos ocultar elas, porque a gente não vai precisar delas. Porque eu fiz um link de você muda de uma aba para outra sem precisar clicar aqui embaixo. Então eu dou OK aqui, desmarco e OK, pronto. Ocultou a aba aqui embaixo. Aqui em cima eu venho em exibir. Então, ó, títulos, desmarco, barra de forma, desmarco. Vem aqui no canto superior, alguns Excel tem 3 pontinhos, tá? Aqui nesse meu aqui ele tem essa setinha. Aí você vem aqui, ó, quando você clicar lá nos 3 pontinhos ou nessa coisa, nessa setinha, vai abrir aqui, ó,
ocultar automaticamente as faixas de opção. Pronto, ficou tela cheia. Olha como é que fica gostoso trabalhar assim. Maravilha? Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui em cada parte aqui um comentário é, falando do que é essa coluna aqui. Então, para cada coluna, você vai encontrar um comentário explicando como que você vai preencher essa coluna. Para ficar bem fácil, bem didático, bem tranquilo, certo? Então, aqui para cada uma tem aqui um comentário, certo? Aqui em cima é o cabeçalho. É uma planilha para cada setor, é uma planilha para cada processo, né? Para cada colaborador. Se você estiver fazendo um mapeamento só do processo, não está envolvido o colaborador, você só quer mapear os processos, quer descrever os processos, então você vai usar uma planilha para descrever esses processos. Aí aqui em cima do cabeçalho você vai preencher. Então você coloca a data, o número dessa planilha, qual setor que é que você está trabalhando, qual é a área de processo, financeiro, o resultado. Nesse caso aqui eu estou organizando os processos dos colaboradores, certo? Então, nesse caso aqui, é os colaboradores que irão preencher essa planilha. Tá? Então, aqui você identifica. Tá? Esse colaborador específico é do setor financeiro. Tá? Aí do outro lado aqui, você coloca as informações do colaborador. Tá? Então, aqui, ó, nome é a Dona Maria da Silva, qual é a função dela, o cargo, ela é encarregada financeira, qual é a idade dela, qual é a escolaridade, importante essas informações, o tempo de serviço. Isso aqui é muito importante. Por que é muito importante? Porque a hora que você for analisar as tarefas, né, as funções, os processos que a Dona Maria realiza, você precisa ter essa visão de quem é a Dona Maria, qual é a formação dela, quanto tempo ela está na empresa, para você analisar se ela está fazendo corretamente e as atividades delas estão de acordo. Perfeito. Muito bem. Vamos aqui já analisar. Eu já preenchi aqui algumas atividades da Dona Maria. Quando você pegar a planilha, eu vou deixar ela para você com esses exemplos aqui preenchidos. Aí você vem aqui, apaga tudo, deleta tudo e começa a fazer a sua. Por que eu vou deixar aqui e vou mandar para você preenchida? Para que você, olhe que você olhe, você consiga visualizar de como que essa planilha é preenchida. Tá? Vamos lá, vamos pegar os exemplos aqui para que você tenha uma noção. Muito bem. Sempre você inicia o preenchimento da planilha por aqui, ó. Processo. Por quê? Bom, nós estamos no setor financeiro, já está definido aqui, e nós vamos começar a ver os processos que a Dona Maria realiza. Qual o primeiro processo que a gente vai ver? Contas a pagar. Muito bem, contas a pagar é um processo. Como que ela faz conta a pagar? Existem várias atividades, vários procedimentos de como ela gere o setor de contas a pagar. Muito bem, então você sempre começa por aqui, certo? Então, coloca aqui o processo, aí você vai destrinchar esse processo. Tudo bem. O que a Dona Maria vai fazer quando ela vai começar a fazer os procedimentos de contas a pagar? Ela vai receber fornecedor, a entrada do setor de compras, isso é muito importante, todas as atividades, ela tem uma entrada e uma saída, isso é praxe, então você tem que identificar isso aí, é muito importante, tá? Por quê? Porque a hora que você tiver com todos os processos montados, todas as tarefas bem descritas, as pessoas não vão poder alegar que não sabiam para quem que ela tinha que mandar aquilo, ou não sabia quem que tinha que passar a informação para ela. É muito comum nas empresas as pessoas falarem, mas eu não sabia que tinha que ser assim, ninguém me falou que teria que ser para fulano, ou eu teria que ir atrás de ciclano. Então veja bem como quando você define os processos, você faz essa planilha aqui, as pessoas começam a ter clareza e transparência do que a empresa espera dela. Quais são as atividades que ela tem que realizar. E quando você trocar um funcionário, você promover um funcionário, quando você trocar um funcionário e ele for fazer essa atividade, ele for novo aqui nesse setor, ele vai pegar essa descrição de tarefas, ele já vai entender claramente os procedimentos, onde ele tem que buscar informação, que é a entrada, e o que ele tem que realizar naquele processo, o que ele tem que entregar, qual é a saída. Muito bem. Vamos aqui analisar então. Primeira atividade que a Dona Maria está realizando, ela buscou no setor de compras um pedido de compras, certo? Qual é o grupo de processo? Controle de contas, que está relacionado com o processo contas a pagar. O que ela vai fazer agora? Qual é o procedimento?
Ela vai analisar os pedidos de compra, verificando os pagamentos que precisam ser lançados e realizados. Então, essa aqui é uma atividade que a Dona Maria está realizando. Tá. Aqui você vai classificar se essa atividade ela é tática, se essa atividade ela é operacional, se essa atividade ela é estratégica. Muito bem. Como que eu vou saber se essa atividade se enquadra num desses três níveis? Por isso aqui, ó, por esse verbo iniciar. Lembra que eu falei que antes de você pedir para a pessoa preencher uma planilha dessa, explica para ela esses níveis que existem na empresa: estratégico, tático e operacional. E dá para ela aqueles verbos, para que ela utilizar aqueles verbos quando ela iniciar a descrição da tarefa. Então, nesse caso aqui, a Dona Maria usou o verbo analisar. Ou seja, ela vai analisar os pedidos de compra, vai fazer uma análise, verificando os pagamentos que precisam ser realizados. Então, o verbo analisar, ele entra no nível estratégico. Então, fica fácil de você classificar as atividades da pessoa. Tá, o que vai sair daqui? Vai sair um relatório. Ela pegou no pedido de compras, lá no setor de compras, fez uma análise, gerou um relatório. Para onde vai esse relatório? Vai para ela mesma, vai para o próprio setor dela. Então, ó, esse relatório eu faço, é para mim mesmo utilizar, para a Dona Maria, né? E aqui então tá o cliente dela, é o próprio setor dela, ela mesma, né? Qual o recurso que ela precisa para fazer isso aí? Ela precisa de um notebook, de um sistema, internet, né? Precisa dos pedidos de compras, tá? Qual é o indicador que está relacionado a essa atividade? Muito bem, aqui é uma parte muito importante que nós temos que ter na empresa. Nós precisamos ter os KPI, que são os indicadores. Esses indicadores é uma forma da gente medir, né, mensurar a atividade que está sendo realizada. O tempo que demora, o que ela gera, qual é a meta que a gente precisa ter. Para que a gente tenha metas, para que a gente tenha sistemas de avaliação, a gente precisa ter indicadores. Os indicadores é uma forma de você mensurar. Então, quando você faz um planejamento desse aqui, uma organização de processos, quando você faz uma descrição de tarefas, você já coloca aqui o indicador que está relacionado a essa tarefa que ela está realizando. No caso aqui, o indicador são os lançamentos diários. Então, Dona Maria tem lá um indicador que durante o dia, durante a semana, ela faz X lançamentos diários. Tá? Tempo e periodicidade. Aqui é muito importante também. Essa atividade que ela está realizando, ela é feita todo dia? Ela é feita uma vez por semana? Ela é feita uma vez cada 15 dias? Ou ela é feita uma vez por mês? Tá? No caso dessa aqui é diariamente, ela faz todo dia. E o volume? O volume é o tempo de serviço, o tempo que gasta para fazer isso aqui. Cada setor vai ter uma ficha técnica, vai ter um indicador, vai ter uma mensuração de quanto tempo demora. Se você pegar um setor de produção, você vai pegar lá a ordem de produção, você vai pegar a ficha técnica, lá vai estar já mensurado o tempo que demora para realizar aquela atividade, quais materiais a pessoa precisa para realizar. Né? Eu imagine que seja um soldador aqui, ele vai precisar do material de solda, ele vai precisar das ferramentas, vai precisar de tudo isso para realizar uma solda. E aquilo lá está diretamente relacionado com o indicador produção, metas de produção. Ele vai fazer X peça dias, certo? E é uma atividade que ele realiza em tão determinado tempo. Muito importante isso aqui, tá? Isso aqui deixa muito claro, muito transparente, muito tranquilo, para que todo mundo dentro da empresa saiba exatamente o que ela tem que fazer, como que ela tem que fazer, o que está sendo medido e o que está sendo acompanhado. É muito bom, né? Vamos pegar o setor dela aqui. Então, nesse caso aqui, o tático. Analisar é estratégico. Nessa outra função que ela colocou aqui, mesma coisa. Setor de contas a pagar. Foi que, né? Setor de contas a pagar. Certo? Pegou os pedidos de compras, tá? Controle de contas, contas a pagar. O que ela está fazendo aqui? Organizar a separação dos débitos para ser lançado nas datas de vencimento. Tá? Então, a palavra organizar já nos remete a um nível de atividade tático, certo? Sai daqui o fluxo de caixa, aqui nesse caso esse fluxo de caixa vai para o gerente financeiro, que é o seu José. Muito importante dar nome aos bois, colocar o nome da pessoa, né, para que a pessoa saiba para quem que ela tem que entregar, quem que é o responsável por ela entregar aquela atividade que ela fez.
aqui, o que ela precisa do sistema, qual o indicador? Fluxo de caixa. Tá? Então lá no fluxo de caixa vai ter as contas a pagar lá, semanalmente, meio período e tal. Muito bem, aqui tranquilo, né? Vocês já entenderam como que funciona. Vamos só ficar aqui focado nessa parte de procedimentos para poder direcionar qual é o nível operacional, tático e estratégico. Nessa aqui, acompanhar a emissão das notas de venda, separar todos os pedidos. Aqui já o processo é contas a receber, pedidos de venda é o que entrou para ela. Muito bem. Acompanhar lá no descritivo dos verbos de cada nível, ele é tático. Lançar no sistema, fazer o processo de emissão é operacional. Lançar é uma ação operacional, certo? Depois, gerenciar é tático, né? Organizar é tático e monitorar é tático. Beleza? Então, ó, aqui, ó, processo de relatórios gerenciais, contas a pagar, contas a receber, entendeu? Então, essas aqui são as atividades da Dona Maria relacionado com o setor de financeiro e como ela está trabalhando. Muito bem, muito legal. A planilha ela vai caminhando. Aqui as pessoas vão colocar todas as atividades que ela faz. Quando o colaborador terminar, ou quando a pessoa que está fazendo um mapeamento de processo terminar de fazer isso aqui, aí senta junto com o gestor, senta junto com o diretor, com o proprietário e dá uma analisada, vê se está tudo correto, chama a Dona Maria, explica para ela as dúvidas que tiveram, né, ajustes que precisam ser feitos. É muito comum, quando você passa para os colaboradores fazerem as descrições das tarefas, eles têm a mania de repetir tarefas. É muito comum, isso é natural. Ou uma tarefa está muito ligada com uma outra tarefa e pode ser feito numa descrição só. E a pessoa coloca lá 2, 3 tarefas, mas quando você analisa, você vê que é uma tarefa só. Ela só desmembrou. Então você pode conversar com a pessoa e falar, tá vendo isso aqui que você faz? É uma coisa só. Você colocou 3, 4 aqui, mas é uma coisa só. Então vamos ajustar aqui. Assim você ajusta as tarefas, os procedimentos, vê se a pessoa preencheu direitinho, tira todas as dúvidas. Na hora que estiver ok, perfeito, você entrega para a pessoa. Fala, ó, isso aqui é o processo que você realiza, os procedimentos. Ok? Às vezes a pessoa pode confundir aqui quem tem que trazer o trabalho para ela pode confundir para quem que ela tem que entregar a saída daquela atividade. Então você ajusta tudo isso aí. Quando você estiver fazendo só o mapeamento de um processo, não estiver relacionado com nenhum colaborador, mas sim só com o processo, você também faz isso. Dá uma olhada, faz um pente fino, analisa atividade por atividade, processo por processo. Feito isso, você já tem o mapeamento de processo da sua empresa prontinho. Todos os setores, inclusive os proprietários da empresa, os donos de empresas, os CEOs da empresa precisam fazer isso aqui. Por quê? Porque nós temos lá a nossa pirâmide e essas pessoas que estão no estratégico, elas precisam entender muito bem qual é a função delas dentro da empresa. Então, às vezes, um proprietário da empresa, ele faz várias atividades durante o dia. Ele vai em todos os setores, ele faz várias atividades, tarefas, operações. E muitas vezes ele está desfocado do nível em que ele deveria estar. Tá? Então, é muito importante que todo mundo faça isso. O CEO da empresa vai fazer isso? Vai, porque a gente precisa mapear os processos dele, as tarefas dele, para ver se ele está realmente focado no nível estratégico. Gerentes, gestores, líderes, encarregados, todo mundo tem que fazer. Isso é muito importante. Uma coisa muito comum, quando você chega numa empresa, e a empresa tem vários pontos de melhoria, né? Que a gente não chama de problemas, a gente chama de desafios e pontos de melhoria. Então, quando você está dentro de uma empresa, você identifica, você faz um diagnóstico inicial e você identifica vários pontos de melhoria, vários desafios, né? Então, para você poder criar um plano de ação, para você poder criar um plano estratégico, para poder resolver essas questões que existem dentro da empresa, né, que são desafios, para que você possa trabalhar esses pontos de melhoria. Antes que você faça isso, você precisa ter um mapeamento de processo. É muito simples, porque se você não tem os processos definidos, se as pessoas não sabem quais são as tarefas que elas têm que realizar, se você não tem indicadores para medir, né, o trabalho que as pessoas estão fazendo, as metas estabelecidas, como que você vai fazer melhoria dentro da empresa? Como que você vai resolver desafios que a empresa tem dentro dela? Então esse aqui é o primeiro passo, é o beabá. Feito o mapeamento de processo, feitas as descrições das tarefas,
Aqui você já resolve várias questões. Só nesse trabalho de fazer isso você já consegue resolver muitas questões importantes. Vamos lá. Terminado de fazer isso aqui, você vai fazer o diagnóstico, ok? Então você vem aqui, ó, você clica nesse link, ele vai abrir a outra aba embaixo, que era a aba do diagnóstico. Muito bem, então nós temos aqui o diagnóstico da Dona Maria da Silva. Então está aqui a Dona Maria da Silva, encarregada financeira. Qual é o nível da Dona Maria? Como ela é uma encarregada, o nível dela é tático, certo? Então nós temos aqui um índice, né, um indicador, falando que cada área da empresa, né, o estratégico, o tático e o operacional, que são estratégicos, diretores, gerentes e proprietários, gestor e líder tático e operador no operacional. Qual é a faixa percentual do total de atividades que aquela pessoa realiza no dia que está enquadrada no nível dela? Então veja bem, aqui ó, a Dona Maria teve aqui, nós só mapeamos aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atividades. É lógico que quando você for preencher uma planilha dessa, vai dar 30, 40, 20, vai dar uma quantidade grande de atividades, né? Nós só fizemos 7 aqui só como um exemplo. Então aqui no caso, né, da Dona Maria, teve 7 atividades. Dessas 7 atividades dela, nós tabulamos aqui para ver como que está o nível de operacional delas. Então veja bem, ó, deu uma operação no estratégico, deu uma operação no tático e deu 5 operações no tático e deu uma operação, uma atividade no operacional. Muito bem, deu 7. Somando o total de processos ou tarefas da Dona Maria, que deu 7, e feita a classificação de cada tarefa, nós chegamos à conclusão que ela está 14% no estratégico, 71% no tático e 14% no operacional. Muito bem. Então a Dona Maria está dentro do que a gente espera dela. Ela está aqui no nível de encarregado, e no nível de encarregado tem que ter 70% das atividades focadas no tático. Se aqui tivesse dado um número diferente, né, se tivesse dado um número diferente, ou seja, vamos imaginar que a Dona Maria tivesse 70%, ou 50%, ou 40% no operacional. Nós teríamos que reavaliar as funções da Dona Maria. Se ela é uma encarregada, ela tem que estar com 70% no tático. Se ela tiver aqui, ó, 50 no estratégico, 50 no tático, ou 40 aqui, 20 aqui, 30 aqui, ó, você tem que pegar, olhar todas as atividades que a Dona Maria realiza e falar para ela, Dona Maria, a senhora está fazendo muitas coisas no operacional, ou a senhora está no estratégico, a senhora não está dentro do nível que é esperado pelo cargo que a senhora ocupa. Às vezes o proprietário da empresa, isso é muito comum. O proprietário da empresa se envolve em várias atividades durante o dia. E às vezes quando você faz o CIPOC dele, ele vai dar mais atividade operacional e tática do que estratégico. Aí você precisa conversar com o proprietário, ou o próprio proprietário precisa visualizar isso aqui e falar, peraí, eu tenho que estar no estratégico. Eu tenho que ter 70% das minhas atividades dentro da empresa focado no pensamento estratégico. Eu tenho que estar pensando qual direção, qual caminho que a minha empresa está indo. Eu não posso ficar 50% no tático ou 30% no operacional. Né? Não posso. Porque se eu tiver isso aí, a minha empresa está sem direção, está sem o comandante, está sem o capitão. E o capitão tem que estar no planejamento, tem que estar no estratégico. Se você tem um gerente, um gestor, um encarregado, e ele está focado, está totalmente fora aqui a percentagem das atividades que ele deu, então alguma coisa está errada. Se você, por exemplo, tem um gerente que ele está com 50% do operacional, opa, peraí meu amigo, se você está com 50% das suas atividades no operacional, como que você vai fazer o gerenciamento dos processos? Não tem tempo para isso. Não tem cabeça, espaço mental para que a pessoa possa fazer as duas coisas. Por isso que isso aqui é muito importante. É muito importante. É comum você ver pessoas sobrecarregadas dentro das empresas, fazendo várias atividades que não tem nada a ver com o cargo dela. Essas pessoas, ou elas vão embora, ou elas começam a cair a produtividade delas e são demitidas. Né? E muitas vezes você perde talentos, você perde pessoas muito boas, porque as pessoas estão em funções totalmente fora, desfocadas do nível operacional que o cargo dela exige. É muito comum isso. Entendeu como que a gente vai chegando num ponto que às vezes muitos problemas que tem dentro da empresa, você já resolve aqui só no mapeamento de processo, porque você começa a identificar atividades que estão na mão de pessoas que não eram para estar na mão delas. Né? Então aí você vai ajustar isso aí e vai fazer. Isso aqui é muito legal.
Pessoal, muito legal, né? Eu gosto muito dessa ferramenta, né? Porque essa ferramenta ela traz pra gente uma coisa muito legal, né? Que ela mostra pra gente o que a empresa é, certo? O que a empresa realmente é, como que a empresa realmente funciona. Parece bobeira, mas se você pegar um trabalho desse aqui, né? E você for fazer no seu dia a dia, você vai descobrir muita coisa que precisa ser trabalhado, você vai entender que tem muita coisa que precisa ser é, resolvida só nos processos, só nas operações, né? Só na descrição das operações você já vai encontrar uma quantidade enorme de processos mal desenhados, atividades realizadas por pessoas que não deveriam estar realizando, tempo de atividade totalmente fora da realidade, ou seja, pessoas às vezes ficam o dia inteiro fazendo uma atividade que, se você analisar ou melhorar a distribuição dessa atividade, a pessoa faz em meio dia, em meio período. Ou se você melhor distribuir essa, essa atividade, a pessoa faz isso às vezes em 2, 3 horas. Só olhando, só trabalhando essa questão é, dos processos. Eu vou pegar aqui para vocês um negócio muito legal que tem aqui, que é sobre a você trabalhar essa questão aqui da gestão de processos feita por inteligência artificial, tá? Nós queremos agradecer ao nosso amigo Kleber da iProcessos, que é uma empresa de consultoria, né? Que aqui em São José do Rio Preto e todo o Brasil, atua em todo o Brasil. Ele tem nos ajudado muito, né, nessas ferramentas de gestão, porque essa é a grande o trabalho que ele faz na sua empresa. E ele disponibilizou essa planilha do Cipoc, também nos disponibilizou isso aqui, ó, que é muito legal, gente. Veja bem, todos sabem que a inteligência artificial chegou para ficar. Quanto tempo vai demorar essa moda, se ela vai se transformar durante o tempo, a gente sabe que isso é natural. Porém, agora o assistente, a inteligência artificial se tornou o nosso assistente em todas as tarefas que a gente realiza. E nós temos que aproveitar essa ferramenta. Aí o processo desenvolveu essa ferramenta aqui, para você trabalhar justamente essa planilha de mapeamento de processo, essa planilha de Cipoc. Eu vou encaminhar para quem quiser, para quem pedir a planilha, quem estiver disposto a utilizar essa planilha, eu vou encaminhar a planilha, vou encaminhar o resumo, né, da área de Cipoc e vou encaminhar esse link aqui, que é daí processo. Quando você clicar nesse link aqui, ele vai abrir a página do chat GPT, tá? Deixa eu só me situar aqui para que vocês possam visualizar aqui comigo, tá? Um minutinho só, um minutinho só. Muito bem. Ok, tá. Então aqui, pessoal, quando você clicar naquele link que eu vou encaminhar para você, ele vai abrir para você a página do chat GPT, tá vendo aqui? Esse prompt aqui, ele já está pronto, ele já foi programado e feito para que você possa fazer um Cipoc. Olha que legal! Para que você possa montar o seu Cipoc, para que você possa trabalhar aquela planilha com mais informações. É um assistente IA que vai te ajudar muito. Então já tem alguns prompts prontos aqui. Ó, ajude-me a construir um modelo Cipoc do zero. Como posso classificar as atividades? Aí você vai falar qual setor que você quer. Sugira melhorias para o modelo de Cipoc, muito legal isso, e como estruturar fornecedores e clientes numa tabela de Cipoc. Gente, isso aqui é uma mão na roda. Eu vou clicar num aqui só para vocês terem uma noção de como funciona isso aqui. Tá pronto, é só você vir aqui e clicar. O chat GPT vai trabalhar para você essas ferramentas de mapeamento de processo. Olha aqui, ó. Ajude-me a construir um modelo Cipoc do zero. Ele já vai vir aqui e já vai falar para você, ó, perfeito, vamos construir um modelo. Aí ele vai falar passo a passo. Olha que legal, ele vai dar para você já uma explicação bem legal sobre aquilo que a gente acabou de falar, sobre estratégico, tático e operacional. Ele vai dar para você o passo a passo de como você vai fazer isso. Muito legal, né? Você vai ter condições de trabalhar isso passo a passo. Ele vai sugerir algumas atividades, alguns processos. Do jeitinho que a gente estava pensando ali na planilha, ele vai colocar aqui para você, ó.
grupo de atividade, qual é a atividade específica. Aqui ele vai te dar uma orientação bem bacana, bem ampla do que a gente vai falando, certo? Se eu voltar aqui, ó, vou tentar voltar aqui, peraí. Vou tentar voltar aqui naquela página que a gente estava. Um momentinho só. Aqui, ó. Então eu cliquei aqui, ajude-me a construir, ele me deu aquelas opções. Agora eu vou clicar nesse outro prompt que já está pronto já. Como posso classificar as atividades estratégicas, táticas e operacionais? Olha assim, como é legal. Ele vai aprofundar esse assunto que nós falamos aqui de forma bem mais simples e resumida. Ele vai aprofundar, ele vai descrever para você como que você identifica as operações e as tarefas que as pessoas realizam, tática, operacional, passo a passo para você classificar essas operações. Eu falei ali na planilha de forma mais abrangente, mais resumida, mas aqui tem bem detalhado. Muito legal. Vamos voltar para o outro prompt. Eu estou dando uma passada aqui para vocês conhecerem essa ferramenta. Sugira melhorias para este momento, para este modelo. Então aqui, ó, são prompts que já estão prontos, já vem no aplicativo. Ele vai fazer um trabalho para você, ele vai analisar, vai sugerir melhorias para você, tá? Olha aqui que legal, ó. Achei as seguintes estruturas de arquivo que você pode usar, ó. Aí ele tem aqui estruturas muito legal. Inclusive aí processo já tem aqui algumas estruturas prontas que você pode usar. Então assim, só não faz o mapeamento de processo, só não faz a gestão das operações da empresa quem não quiser, porque hoje está muito fácil isso. Há algum tempo atrás você precisava contratar um consultor para ele poder aplicar na sua empresa o mapeamento de processo. Hoje não. Hoje qualquer gerente, qualquer gestor, qualquer proprietário de empresa, usando essas planilhas, essas ferramentas, faz isso rapidinho, envolvendo todos os colaboradores da empresa. Detalhe, ó, vamos imaginar que você quer fazer uma pesquisa aqui sobre aquilo que a gente estava falando lá, que é o setor financeiro. Então vamos lá, ó. Você pode digitar aqui, ó, preciso, né, ter uma descrição das atividades ou processos, estou fazendo aqui junto com vocês, hein, da área financeira, põe o tracinho, contas a pagar. E dou Enter. Vamos lá. Ele vai analisar para mim, né, e já vai falar comigo, ó, vamos estruturar as atividades de contas a pagar dentro do CIPOC. Já vendo a questão do estratégico, tático e operacional. Aí ele vai dar aqui para mim vários modelos, vários exemplos de como eu posso trabalhar isso aí. Isso é muito importante porque quando você for fazer, você passa para o colaborador, explica para ele esses níveis, estratégico, tático, operacional, pede para ele montar a planilha das tarefas que ele realiza no dia a dia. A hora que essa planilha vem para sua mão, você vai precisar fazer uma análise dela, né? Então, a hora que você for fazer a análise, você pode procurar isso aqui. Olha aqui, quanta coisa legal, ó. Negociar condições com os fornecedores, receber e registrar notas fiscais, validar conformidade fiscal, aprovar despesas e liberar pagamentos, programar. Observe que ele está usando os verbos que a gente estava conversando, ó. Conciliar, efetuar, programar, aprovar, validar. Tudo isso aqui são verbos indicativos que vai dizer se essa atividade ela é tática. Olha aqui que ele já deu aqui, ó. Isso é tático, isso é operacional, isso é operacional, isso é tático. E ele vai te dar para você uma noção de como que é um setor de contas a pagar, quais são as atividades mais comuns e como classificar as atividades. Perfeito, perfeito. Dá para fazer tranquilo, sem problema nenhum. Lembrando que, sem fazer esse trabalho, depois eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, tá bom, pessoal? Pode ficarem tranquilo que eu vou mandar para vocês. Isso aqui é gratuito, não tem custo nenhum. Só não faz quem não quer, certo? Então, resumindo, para encerrar esse vídeo, todos os pontos de melhoria que você tem na sua empresa que precisam ser feitos, a reorganização de tudo, dos processos, das pessoas, das operações, precisa ter um mapeamento de processo, precisa ter a descrição das tarefas. Isso é o básico. Por aí você já tem condições de resolver vários problemas, várias dificuldades, matar vários desafios. E depois então você faz o trabalho de reorganização dos processos. A planilha está aí, é fácil de usar, qualquer colaborador consegue preencher, explica para o grupo como que eles têm que fazer. Todas as pessoas da empresa precisam fazer, até os donos, os proprietários, é importante.
você que é dono, você que é proprietário da empresa, fazer isso. É muito importante, né? Porque a gente quer você no estratégico, a gente quer o gerente no tático, que é o pessoal no operacional focado nas operações. Então, para isso, a gente precisa estar muito claro o que é isso. Outra coisa importante, KPI. Tem que ter indicador. Tem que ter alguma forma de mensurar, de medir as operações. E essas informações elas têm que ser tabuladas e ter dados, ter informações básicas. Você não pode cobrar das pessoas aquilo que você nem mediu. Você não pode traçar metas se você não tem noção de como essas metas serão atingidas. Para isso você precisa das informações, precisa dos indicadores. Maravilha? Fiquem com Deus, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.